eu vejo que não só em Mariana, mas em Congonhas, onde eu tive prazer de conversar com o pessoal que trabalhava com desenvolvimento econômico de lá durante um tempo, Itabirito, entre outras cidades, todas as cidades do entorno têm um problema seríssimo em desenvolver o turismo de negócios. Todas, sem exceção. Mesmo a capital, Belo Horizonte, que mesmo com a criação do Expo Minas, né, já tinha o Minas Centro antes e tal, isso demorou a engrenar em Belo Horizonte. E posso te dizer que ainda não é trabalhado tal como outras capitais trabalham. Talvez a dificuldade é geral, né, nesse sentido. O que aconteceu em Belo Horizonte, e eu vim de lá tem pouco tempo até, né? Mas o que aconteceu em Belo Horizonte foi que assim que a cidade começou a se ver como uma cidade criativa, é que ela mudou. Isso é batata. Isso é base, né? Quando a gente teve a campanha do Eu Amo BH radicalmente, todo mundo se viu com o prazer de falar que era de Belo Horizonte e que teve orgulho de falar que era Belo Horizontino, que era daquela terra e deixou de ser o capital de roça grande, que é o que todo mundo falava, eles mudaram o jogo. E aí começou a atrair shows grandes, que antes também não acontecia. Iam para Curitiba, mas não vinham para Belo Horizonte. Não vinham, começaram a atrair shows grandes, eventos grandes de negócio, entre outros. Só que primeiro teve uma mudança de mentalidade, que nessa região eu acredito que ainda falte, principalmente no turismo de negócio, porque a gente ainda é muito subserviente à mineração. Aí é o ponto que Então, se todos dependem da mineração para apoio a evento, porque não adianta, aí é onde eu discordo um pouco, porque ter o lugar é um caminho, mas ele não é o primeiro passo. Antes de funcionar por ter o lugar, tem que ter a demanda para o lugar. E se a gente não tem demanda de evento de negócio, não adianta ter o lugar, ele vai ficar vazio e parado. Não adianta ter alguém lá criando a agenda se não tem quem enche a agenda dele. Porque o público de Mariana não está acostumado a falar sobre desenvolvimento econômico. Não é uma coisa que está na pauta da cidade, porque todo mundo está acostumado vou trabalhar na mineração, que é onde meu pai trabalhava, meu avô trabalhava, minha tia trabalhava, para que eu vou trabalhar em outro lugar? Se todo mundo sabe o mesmo caminho, desenvolver economicamente ainda não é uma pauta. Todo mundo já sabe o caminho e tem que fazer aquilo para o resto da vida. É o poder público ou a mineração. Enquanto a gente não desenvolver o turismo, e aí vem o papel da ADAPRO, desenvolver o turismo, e o turismo trabalha junto com a economia criativa, indústria criativa e tudo isso que torna a cidade criativa, com negócios criativos, a gente vai estar nivelado em hotelaria, em alimentação, em receptivo, a gente vai estar nivelando o ecoturismo, a gente vai estar nivelando o turismo rural com base na mineração. A mineração está atuando aqui perto? A mineração vai me ajudar? A mineração vai fazer outra coisa? Se a gente não trabalha... Criar outros caminhos, né? Nada disso. De todos os episódios que a gente conversou até agora, funciona. Por isso que o turismo de negócio, para mim, é uma base central, porque ele indica, assim como o turismo de ecoturismo, de meio ambiente, junto com o turismo rural, que aponta um caminho que depende de tirar um pouco do peso da mineração, o turismo de negócio daqui, para florescer melhor, depende da gente entender outras coisas, como fonte de renda. E isso não vai acontecer enquanto todo mundo estiver muito acostumado em deixar as coisas como estão. Estamos de volta aqui no último episódio dessa primeira temporada. Duvidam que vai ter uma segunda temporada, mas vai ter uma segunda temporada do videocast, assim todos esperamos, do videocast da ADAPRO. E, de novo, eu, Kelson Douglas, diretor criativo e diretor da GL da ADAPRO, com o Luiz Loureiro. Que espera que essa segunda temporada venha o mais rápido, porque eu não sei se eu vou estar aqui mais. Olha isso! Recapitulando todos os agradecimentos que eu já fiz, é um prazer estar aqui, né? Embora hoje a gente vá falar de um turismo que não é bem a minha praia, mas eu não sei se eu tenho uma praia em turismo, vamos dizer assim, né? Mas a gente está aqui para tentar colaborar da melhor forma possível, dentro de nossas limitações e contando sempre aí com a presença do Silas Sampaio. Estamos aí mais uma vez, né? Para a gente poder contribuir, compartilhar conhecimentos. O turismo não é a nossa praia, a nossa montanha, não é mesmo? Já que deu uma pitadinha de humor e estamos aqui realmente para a gente contribuir aí para o finalzinho aí dessa primeira
temporada e que venham muitas. Venham muitas. E por que o turismo de negócio é o que fecha essa primeira temporada? É porque ele, ao mesmo tempo, ele é um turismo que existe e não existe na cidade, mas que ele influencia toda a cadeia do restante turismo. E aí é em cima dessa ideia que vem a primeira pergunta, que a gente hoje tem a questão das mineradoras que ocupam todos, a grande ocupação da grande ocupação, e tem a Fundação Renova que também ocupa bastante. Sim. E mesmo assim a gente não tem eventos de negócio que atraem turistas na cidade, né? Então o turismo de negócio aqui ele é baseado em cima da mineração. Como que a gente consegue desenvolver então um turismo de negócio na região melhor do que o que a gente tem hoje, que não faz com que a cidade seja apenas uma cidade de dormitório e seja de fato atrativa? E aí é uma coisa assim, depende do que para a gente fazer isso na cidade. A gente não tem empresas ainda que consigam desenvolver um turismo de negócio, a gente sempre vai depender de mineração? Nós temos um potencial, pelo seguinte, por uma empresa, né, determinar que vai fazer, seja um seminário, um congresso, né, um simpósio, estou dando apenas algumas tipificações de eventos, né, mas que venha realizar aqui um treinamento, né, qualquer coisa nesse sentido, e trazer para aqui toda uma questão de executivos ou de profissionais daquela determinada área, né, que se pretende, né, discutir aquele assunto, enfim, se qualificar, como existe, né, congressos, e, enfim, e por aí vai, como vocês conhecem bem, tem que se determinar o seguinte: tem o espaço, né, para isso acontecer? Além disso, tem toda uma infraestrutura para que isso aconteça? Né? Se as pessoas precisarem de pernoitar, onde as pessoas vão ficar, onde as pessoas vão comer. E mais do que isso, né, o negócio ele não ocupa as 24 horas de permanência do turista, né, do visitante, na verdade, naquele local. Junto-se a isso, tem que ter oportunidades de lazer, de diversão. Né? Então nós temos tudo isso a ser oferecido. Nós temos em Mariana hoje cerca de 1.500 a 1.600, né, UHs, que a gente chama, né, de leitos, né, que podem ser ocupados através de nossos hotéis e pousadas. Como você mesmo disse, grande parte estão ocupados pelos profissionais que aqui trabalham, né, na área da mineração, mas parte pode sim se hospedar, né? Existe essa possibilidade dos turistas ficarem aqui. Nós temos bons hotéis, né? Nós temos boas pousadas com qualificações diferentes, né? Alguns um pouco mais simples, outros também um pouco mais, vamos dizer assim, preparados, mais sofisticados. Temos também uma rede hoteleira bem maior do que a nossa, mas que as pessoas podem hospedar e vir para um evento aqui em Mariana, que é a nossa cidade irmã vizinha, né? Ouro Preto. Temos um centro de convenções, né, que foi construído para essa finalidade. Hoje nós sabemos que, por necessidade, ele ocupa, né, algumas das secretarias da prefeitura, até por falta de espaço mesmo, para que seja o alugado ou construído. E nos últimos anos, né, não estava se praticando o turismo de negócio. Acredito que ele venha voltar agora só ano que vem, mesmo assim com o avanço da vacinação, com uma segurança para que isso, né, aconteça, mas as coisas devagar já estão meio que voltando ao normal. E temos toda essa oportunidade que eu mesmo disse para que o turista, aliás, para que essas empresas, né, que executam, que oferecem esses eventos, para que aconteça em Mariana. A gente tem essa possibilidade de Mariana ser escolhida para que aconteça esse evento, para que aconteça esse tipo de negócio. Silas, quando você menciona a questão do centro de convenções, é claro que isso passa por percalços, tomadas de decisão não muito elogiáveis de várias administrações, né? Mas, por exemplo, o terminal, o centro de convenções, né, mesmo antes da pandemia, ele ainda não estava completamente capacitado, ou em termos de suas instalações, de sua infraestrutura, para que esse tipo de turismo tivesse lugar. Porque você precisa do hotel, você precisa do restaurante, mas você precisa do local, das reuniões e tal. E foi um projeto muito bem concebido, né, com várias possibilidades de modulação. Salas multiuso. De agrega aqui, segrega, etc. e tal, né? E
por diversos anos, ainda antes da pandemia, administrações passadas diziam o seguinte: olha, a gente procurou a empresa tal, a gente procurou a empresa X, Y, Z, etc. e tal, e não conseguimos. Né? Para mim, particularmente, né, eu acho que também não tinha uma pílula suficientemente dourada, ou seja, não, você tem que vir, você tem que fazer a instalação do ar-condicionado, você tem que fazer... Eu estou chutando Sim. algumas coisas aqui. Você tem que adotar os auditórios de cadeiras, de equipamento de som, etc. e tal, papapá. Sendo que, durante um bom tempo, Mariana teria recursos caso fizesse uma opção por vamos produzir e entregar para alguém, tipo parceria público-privada, seja lá como for, né? Essa discussão é um pouco mais complexa, porque aí a gente lembra das privatizações de determinados espaços. De rodovias, etc. E tal. Mas nós tivemos um case aqui perto, em Ouro Preto, né, em que durante muito tempo a UFOP brigou para ter alguém que administrasse aquilo, até que chegou à conclusão de que ela que tinha que administrar e veio administrando, exceto pandemia, de uma forma magnífica. Né? Nos anos anteriores à pandemia, o Centro de Convenções de Ouro Preto tinha seu portfólio do ano calendário inteiro. de eventos. Exato, né? Um calendário de eventos muito recheado. Né? Não só com negócio, mas também cultural e tudo mais, que aquele espaço lá é bastante eclético. Formaturas, né? Exatamente. E por aí vai. Né? Ou seja, o receio que dá para quem se dedica a pensar um pouco sobre isso é que hoje seja mais cômodo ficar como está e acabar assumindo cada vez mais aquele espaço lá, embora recentemente a gente tenha tido um evento que tem suas limitações, mas não deixou de ser um evento destinado a negócios, embora fosse uma coisa não de turismo, mas local. Né? Assim, como é que andam as conversas entre a Secretaria e a Administração Superior Municipal, né, com relação a essas perspectivas? Existe no horizonte a possibilidade de reverter essa crescente ocupação dos espaços? Vocês têm conversado sobre isso? Ô Luiz, o que acontece é o seguinte, né? Como você sabe muito bem, nós passamos por um momento aqui na Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo, né, no qual eu estou, né, na coordenação do Departamento de Turismo, de reestruturação. Né? Ainda estamos naquela fase que eu gosto de exemplificar, de fazer o dever de casa, né? Reestruturando a Secretaria e preparando essa gestão pública de uma forma inovadora e de uma forma eficiente para que as coisas realmente aconteçam como devam acontecer. Né? A questão específica do Centro de Convenções, como você disse no início da sua colocação, eu comungo completamente com a sua ideia que aquilo há de ser administrado por uma empresa que é realmente do ramo. Não é a prefeitura, né? Por mais que a prefeitura seja dotada de profissionais, né, qualificados, numa área de administração, na própria área nossa aqui de cultura e turismo, né? Enfim, em outros setores também, mas nós sabemos que para um negócio dar certo, nesse nível de turismo, de negócio, de administrar aquele espaço, eu pelo menos tenho essa visão, essa opinião, que deva ser criado ou uma autarquia, ou uma fundação, ou deve fazer uma parceria público-privada, passar aquilo para uma instituição que é do ramo. Né? Nós temos toda uma, vamos dizer assim, uma missão, todo um conjunto de desafios a ser executado aqui na Secretaria, né? Voltada a essa questão específica do turismo. Lógico que nós aqui da Secretaria, com o Poder Público, tem que acompanhar isso de perto, né? Até mesmo que a Prefeitura tenha seus eventos para serem realizados e deva ter a sua prioridade quanto a isso. A Secretaria tem que estar no conjunto, na questão da supervisão dessa administração, como parceira também, mas para você trazer grandes eventos, grandes congressos, né? Enfim, não só congressos, simpósios, treinamentos, grandes feiras, né? Não só voltado para o público local, mas para o público também externo, para que possam vir pessoas de outras cidades e aí sim fomentar a questão do turismo de negócios. Temos que ter uma equipe própria para isso, os profissionais já ligados a isso, um convention bureau, é uma ideia, né? Algo que venha realmente ocupar aquele espaço e dar uma administração voltada única e exclusivamente para isso. Eu tenho uma pergunta aqui, e ela também
tende a não ser fácil de responder. Ele está se especializando. E eu gosto de perguntas difíceis, porque é daí que a gente consegue enxergar soluções. Então essa aqui é ótima. Tem um livro que eu acho muito máximo, que é um cara que tem alguns problemas quanto ao conceito dele, mas ele é um dos caras que cunhou o termo de cidade criativa. Sim. E ele apanhou bastante lá em 2002 quando ele lançou essa ideia, apesar de ser uma ideia que tem alguns indicadores interessantes. E ele fala que cidades, quando são bem conservadas, quando são cidades que têm uma mão de obra criativa efervescente lá dentro, ela consegue atrair negócios criativos também que são mais lucrativos. E aí a gente está falando de negócios ligados à cultura, negócio ligado à ciência, ligado à tecnologia e inovação, que consegue fazer muito mais dinheiro que mineração num espaço muito menor e sem o mesmo tipo de problema. O que a gente chama de indústria limpa. Indústria criativa. E aí o que acontece é o seguinte, a gente teve alguns dias atrás, por exemplo, a Semana do Desenvolvimento Econômico, a primeira Semana do Desenvolvimento Econômico aqui, que basicamente foi um video show da mineração e das empresas contratadas pela mineração, porque eram empresas de obra, empresas, enfim, ligadas a esse tipo, em maior parte, não todas, mas a maior parte ligada a isso. E foi um evento que teve até um número, a gente pode dizer que foi um número baixo de pessoas, até porque ele foi concebido de uma forma mais rápida do que normalmente então teve toda uma questão de tempo, de promoção e tal. Mas o ponto que eu quero focar aqui é que é um evento que, se não fosse pela mineração, não teria o que mostrar. E essas mineradoras... não teria sido viabilizado financeiramente. E nem viabilizado. E a gente sabe que as pessoas vão para Belo Horizonte, vão para São Paulo, porque são cidades que têm uma pluralidade maior de negócio e por isso elas viajam até lá para fazer negócio. E aí pode ser o caso de falar, mas aqui é uma cidade pequena, 60 mil habitantes, né? Não é Belo Horizonte, mas em Ouro Preto existe esse tipo de turismo um pouco maior do que aqui já, até porque o pessoal vai lá por causa das pesquisas que são feitas na UFOP, os eventos da UFOP, tem as startups de Ouro Preto e teve também, por exemplo, há 2 anos atrás, um evento de turismo em Ouro Preto, que teve Sebrae, teve todo mundo lá, então falando de negócios de turismo. Por que então... pensando nesse ponto, como que a gente pode fazer, talvez, igual acontece em Ouro Preto, ou igual Santa Rita do Sapucaí, que já é uma cidade criativa, né, e atrai por causa disso eventos ultra conhecidos de negócio e de criatividade, por que a gente não pode se tentar fazer igual acontece já nessas cidades, inclusive cidades próximas e parecidas em tamanho, então não são tão grandes, e como que a gente pode parar de nivelar a qualidade do que a gente faz com base na mineração? Porque a gente ocupa os quartos, os hotéis com a mineração e com isso a gente constrói pratos dos restaurantes com alimentação com base em quem vai lá e o preço também é parecido, o preço da hospedagem é parecido, tudo é nivelado com a mineração. Será que talvez o turismo de negócio também dependa de não ver a mineração como sendo a única fonte? Lógico, Kelsey, que a gente tem que dar uma diversificada nisso aí. Eu vejo pelo seguinte, na questão específica do turismo, nós já temos na nossa agenda para que ano que vem, né, tudo caminhando do jeito que a gente imagina, aconteça esse evento do turismo, tá? Além, né, de um seminário em parceria com a UFOP, nós temos o curso de turismo na UFOP, né, do qual, inclusive, de onde vem a minha formação, outros eventos também acadêmicos, né, nós temos aqui em Mariana 7, 8 cursos, né, da UFOP que acontecem aqui no campus em Mariana, nos 2 campos que aqui temos. Então tem essa questão desses congressos, simpósios, eventos acadêmicos que devam acontecer, mas só para terminar, nessa questão específica do turismo, a gente tem a pretensão de fazer 2 Fantour de turismo aqui em Mariana, onde você consegue trazer grandes operadoras, para a gente mostrar o que nós temos em Mariana, para que essas operadoras conheçam e passam a vender, né, os nossos pacotes, os pacotes que na verdade elas vão montar em cima de todos os atrativos que nós temos, né? Não só na sede, mas volto a dizer também nos distritos, uma vez que estamos já elaborando turismo, né? Voltado para a questão que nós já discutimos aqui, ecoturismo e turismo rural, mas para que esses Fantours também possam movimentar a cadeia do turismo na região, né? Então é um evento que há de se acontecer no mínimo, acredito, em 2 edições ano que vem aqui em Mariana. Então, tirando os eventos acadêmicos e esses eventos ligados ao turismo, para dar essa diversidade, né, como você mesmo, né, falou com muita propriedade, não ficar apegado somente a eventos ou a, enfim, né, negócios que envolvem
a mineração foi justamente aquilo que eu te disse, para trazer eventos criativos, né? Eventos ligados à questão tecnológica, aos gamers, né? Que hoje é um grande sucesso, né? A tudo isso há de trazer questão também ecológica. uma administração criativa, né? Temos aqui em Mariana pessoas, com certeza, com este, vamos dizer assim, com esta formação, com essa expertise, mas também devemos nos inovar, né, e dar oportunidade, de repente, para as pessoas que, inclusive, criaram esses cases de sucesso, né, em municípios aqui de Minas Gerais, e talvez até esses mais próprios, como você mesmo citou em Ouro Preto. Né? Eu sempre digo que o que dá certo não há problema nenhum de ser copiado, né, ou de ser ainda mais aprimorado. Então, volto a dizer, precisamos de definir em primeira mão quem vai administrar aquele espaço. Porque através disso, você dá incumbência para a pessoa, olha, aqui esquece, não que esqueça, a mineração tem que acontecer lá, desculpa. Né? Os eventos ligados à mineração também são importantíssimos, né? Porque eles também movimentam, lógico. Né? E a gente traz também os recursos dela para que isso aconteça. Mas para que essa criatividade aconteça, há de se definir quem vai administrar aquele local com essa ideia inovadora, né, eficaz. Porque veja bem, se você atrela aquilo a uma administração de uma secretaria municipal, a secretaria municipal já tem seus desafios, os seus compromissos, o seu dia a dia, que eu vou dizer que não é fácil, né, a administração pública acontecer numa cidade, por mais que tenham recursos, e Mariana é uma cidade rica em recursos, mas os problemas também são grandes. Né? Eu vejo, e aí talvez fechando, já que não tinha mais perguntas do Luiz, eu vejo que não só em Mariana, mas em Congonhas, onde eu tive prazer de conversar com o pessoal que trabalhava com desenvolvimento econômico de lá durante um tempo, Itabirito, entre outras cidades, todas as cidades do entorno têm um problema seríssimo em desenvolver o turismo de negócios. Todas, sem exceção. Mesmo a capital, Belo Horizonte, que mesmo com a criação do Expo Minas, né, já tinha o Minas Centro antes e tal, isso demorou a engrenar em Belo Horizonte. E posso te dizer que ainda não é trabalhado tal como outras capitais trabalham. Talvez a dificuldade é geral, né, nesse sentido. O que aconteceu em Belo Horizonte, e eu vim de lá tem pouco tempo até, né? Mas o que aconteceu em Belo Horizonte foi que assim que a cidade começou a se ver como uma cidade criativa, é que ela mudou. Isso é batata. Isso e quando a gente teve a campanha do Eu Amo BH radicalmente, todo mundo se viu com o prazer de falar que era de Belo Horizonte e que teve orgulho de falar que era Belo Horizontino, que era daquela terra e deixou de ser o capital de roça grande, que é o que todo mundo falava, eles mudaram o jogo. E aí começou a atrair shows grandes, que antes também não acontecia. Iam para Curitiba, mas não vinham para Belo Horizonte. Não vinham, começaram a atrair shows grandes, eventos grandes de negócio, entre outros. Só que primeiro teve uma mudança de mentalidade, que nessa região eu acredito que ainda falte, principalmente no turismo de negócio, porque a gente ainda é muito subserviente à mineração. Aí é o ponto, que Então, se todos dependem da mineração para apoio a evento, porque não adianta, aí é onde eu discordo um pouco, porque ter o lugar é um caminho, mas ele não é o primeiro passo. Antes de funcionar por ter o lugar, tem que ter a demanda para o lugar. E se a gente não tem demanda de evento de negócio, não adianta ter o lugar, ele vai ficar vazio e parado. Não adianta ter alguém lá criando a agenda se não tem quem enche a agenda dele. Porque o público de Mariana não está acostumado a falar sobre desenvolvimento econômico. Não é uma coisa que está na pauta da cidade, porque todo mundo está acostumado vou trabalhar na mineração, que é onde meu pai trabalhava, meu avô trabalhava, minha tia trabalhava, para que eu vou trabalhar em outro lugar? Se todo mundo sabe o mesmo caminho, desenvolver economicamente ainda não é uma pauta. Todo mundo já sabe o caminho e tem que fazer aquilo para o resto da vida. É o poder público ou a mineração. Enquanto a gente não desenvolver o turismo, e aí vem o papel da ADAPRO, desenvolver o turismo, e o turismo trabalha junto com a economia criativa, indústria criativa e tudo isso que torna a cidade criativa, com negócios criativos, a gente vai estar nivelado em hotelaria, em alimentação, em receptivo, a gente vai estar nivelando o ecoturismo, a gente vai estar nivelando o turismo rural com base na mineração. A mineração está atuando aqui perto? A mineração vai me ajudar?
A mineração vai fazer? A mineração vai fazer outra coisa? Se a gente não trabalha... Criar outros caminhos, né? Nada disso. De todos os episódios que a gente conversou até agora, funciona. Por isso que o turismo de negócio, para mim, é uma base central, porque ele indica, assim como o turismo de ecoturismo, de meio ambiente, junto com o turismo rural, que aponta um caminho que depende de tirar um pouco do peso da mineração, o turismo de negócio daqui, ele para florescer melhor, depende da gente entender outras coisas, como fonte de renda. E isso não vai acontecer enquanto todo mundo estiver muito acostumado em deixar as coisas como estão. E o que faz a gente enxergar, Kelso, que esse horizonte, né, essa luz, muito bem fraseada aqui pelo nosso amigo Luiz, que essa luz do fim do túnel, né, passa a ser realmente algo que venha iluminar, que venha trazer esperança, é justamente o propósito desse trabalho. É que a gente não fique somente ligado às questões única e exclusivamente de prefeitura, de poder público. Nós precisamos, em Mariana, de uma forma criativa das coisas serem trabalhadas. É por isso que a gente precisa tanto dessa agência. Porque quando você passa a ter parceiro e passa a ter algo especializado em fomentar aquele tipo de atividade que consiga fugir deste caminho, que até use do recurso, mas que fuja desse caminho totalmente intitulado e sinalizado, orientado só pela mineração, você passa a ter alguém que acredita e alguém que faça as coisas acontecer. Mariana sempre foi muito carente disso, que para se trabalhar o turismo, muitas das vezes se joga nas costas, no andor da prefeitura. Então vamos saber. E a participação da sociedade civil? E como que ela se organiza? Não pode se restringir só a um conselho, que é totalmente fundamental, né? A gente tem que ter um contour, e hoje ele passa até uma outra categoria, né? O nosso contour vai mudar de governança, vai estar mais representativo, vai passar a ser, né, um conselho meramente consultivo, né? Mas passa a ser deliberativo também. A gente ganha uma agência, a gente ganha um eixo de desenvolvimento do turismo através de uma outra agência de desenvolvimento, ganha uma agência própria para se trabalhar o turismo, né? Que é essa inovação da questão da ADAPRO. A gente consegue mostrar, opa, não estamos mais sozinhos. Hoje tem mais vozes, hoje tem mais gente especializada, para que o marianense assim possa realmente perceber que ele não tem que ser educado, não tem que ser treinado somente para a mineração, né? Que o turismo possa dar para ele condições de qualidade de vida tão boas ou até melhores do que a mineração. Pronto? Então assim, a gente encerra de forma otimista? Otimista. Mesmo a palavra é essa. A gente vai encerrar então esse último episódio, mesmo comigo na frente, mesmo com o Luiz, vai acabar de forma otimista, graças ao Silas também. E para reforçar um pouco, né? Ou não. Né? Eu espero que a próxima temporada, que você, né, anseia e já anuncia, vai executar, né? Se depender do Kelso, que ela já sabe seja, não vai ficar só aqui já seja mostrando baseada resultados em resultados, ou pelo menos em passos que estão sendo, né, dados, em atividades que estão sendo desenvolvidas rumo a esse otimismo que o Silas acaba nos Espero estar aqui dar contribuindo, independente na veia, né, de qualquer situação. Dose cavalar. e que a gente possa, né, ter ao longo desse tempo esse horizonte e vida longa a ADAPRO. Passe por isso mesmo, porque apontar problemas, defeitos, porque ninguém fez, porque alguém esqueceu, porque, né, ninguém acredita, é até fácil, né, botar o dedo na ferida. Agora, o que a nossa proposta é o seguinte, é mostrar o caminho, depende de uma união, né, de um esforço entre todos os envolvidos, mas é aí que eu vejo o otimismo, porque há males, um ditado tão antigo, que vem para o bem, nem que seja para elucidar que existe vida após a mineração. Isso tem que ter sido mostrado, que a gente tem que desenvolver outras formas, né, de economia, de geração e distribuição de renda que vai além de mineração, não só pelo rompimento da barragem. Todo dia a gente vê como que pode oscilar essa questão, né, econômica. Ela é uma questão mundial, né? Hoje você tem um preço, amanhã você tem outro, hoje você tem um mercado que consome muito, amanhã ele pode consumir mesmo, e aí a gente vai ficar atrelada nisso. Mariana, vai ter um investimento na área de indústria, vamos trazer uma questão criativa para a cidade? Logicamente que sim, gostaria muito que fosse instalado um polo tecnológico, Mariana, isso seria primordial também para o crescimento, mas se a gente tem todo o potencial turístico, ele vai ficar esquecido até quando?
né? Então ele tem que ser trabalhado de forma conjunta. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. O Departamento de Turismo sempre de portas abertas para a sua agência de comunicação, né, que também mostra os problemas, mas as soluções também aqui para a nossa cidade. Você, né, que adotou Mariana e Mariana te adotou ao mesmo tempo, tem sempre também contribuído muito com suas ideias, com sua criatividade, voltada por toda essa questão tecnológica e, sem dúvida alguma, a agência se inicia de uma forma muito positiva.